Boa tarde, gente. Boa tarde, minha turminha aí do YouTube que me acompanha no canal. Sejam bem-vindos. Boa tarde para todos. Hoje é um domingo de tarde aqui, né, na Praia Grande. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui um assunto que uma ouvinte do canal me pediu para estar fazendo a respeito dos dízimos que é pedido aí dentro das denominações evangélica ou qualquer outra denominação que se pede dízimo ainda, né? Então hoje nós vai estar trazendo aí uma referência a respeito de Deuteronômio 14, versículo 22, 23, 24, Malaquias 3, 8, 9 e 10, né? Capítulo 3, 8, versículo 8, 9 e 10. Aí nós vai estar trazendo aqui também Mateus 23, 23 e uma pérola da graça maravilhosa. Sejam bem-vindos aí no canal, vamos estar dispostos aí a ouvir hoje esse Evangelho da Graça e esse esclarecimento a respeito dos dízimos que estão pedindo por aí dentro dessas igrejas. Você é obrigado a dar dízimo? Não. Você pode dar dízimo se quiser? Não, porque não existe mais. Mas você vai poder contribuir, tá? Mas eu vou te mostrar como fazer isso. Deixa eu te falar também. Vocês já deram dízimo em algum lugar, em alguma instituição, em alguma igreja? Creio eu que não, meu irmão. Creio eu que não, tá bom? Para você aí, Catherine, Teodoro, fica aí atenta aí. Creio eu que vocês nunca deram dízimo dentro desses lugares. Se vocês deram dízimo nesses lugares, dando dinheiro, vocês nunca cumpriram a palavra de Deus quando era no tempo da lei, lá para os judeus. Porque dízimo na lei era mantimento, alimento, comida, a 10ª parte da colheita, que era recolhida conforme todos os anos e era uma vez no ano, era anual, quando se tratava da colheita. Então, meus irmãos, se vocês nunca deram as 10% de comida, de mantimento que vocês arrecadaram durante um ano, nas suas lavouras, nas suas colheitas, e se vocês não pegaram 10% dessa colheita e apresentaram, né, ao templo, que era lá em Israel, vocês nunca deram dízimo, meus irmãos, tá bom? Fica aí bem claro aí, vamos aprender o porquê que vocês nunca deram dízimo. Se vocês deram dinheiro devido a alguém pregar Malaquias 3,10 para você, eles te enganaram, eles acabaram colocando a mão no seu dinheiro e vocês ali fizeram como se fosse uma obrigação, né? Porque aqui a palavra que para os israelitas, para os judeus lá, era uma obrigatoriedade, eles eram obrigados porque eles estavam realmente roubando a Deus. Então eles tinham que cumprir Malaquias 3,10. E se algum homem que se intitularam pastores de vocês dentro de uma igreja de pedra, porque a verdadeira igreja somos nós, eu, você, nós hoje no Pacto da Graça somos morada do Deus vivo, somos a morada, a igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, sem ruga, ela é perfeita, tá, meus irmãos? Então, se algum lugar como pedra se intitulou como uma igreja e um lugar santo, como a casa de Deus, isso aí é profano, isso aí é mentira, isso não existe, tá, meus irmãos? Infelizmente alugaram um espaço e ali é onde vocês se reúnem, que era para aprender sobre o Evangelho e sobre os livros históricos dentro da coletânea da Bíblia, porque ali é uma biblioteca cheia de conteúdos e de livros e pergaminhos, tá, meus irmãos? Então, se vocês se reúnem, agrupam nesse lugar e eles pedem dízimo, apresentando Malaquias 3,10 na vida de vocês, acaba que hoje essa farsa, esse falso ensino, e vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos crescer no entendimento hoje. Malaquias 3,10 nunca foi para vocês, era para os judeus, para os israelitas. Capítulo 1 de Malaquias e versículo 1 de Malaquias
vai estar falando que para Israel, era Israel que tinha a obrigação de levar. Por quê? Porque a terra lá era 12 tribos, as 12 tribos, 11 tribos ganharam terra para plantar e fazer o plantio, fazer a colheita, criar gado, criar todos os, a preparação da terra. E uma tribo ela não teve terra para plantio. Então essa tribo ela foi considerada a cuidar do sacerdócio da casa de Deus, do templo de Deus, que era os da tribo de Levi, os da tribo de Levi, os levitas, Eles tinham a obrigação de cuidar, então eles não tinham terra para plantar. Deus não deu terra para os levitas plantar. Então eles tomavam conta do sacerdócio de Deus, e por eles trabalhar dentro do templo, dentro das ordenanças do sacerdócio, eles poderiam comer das melhores partes que os das 12 tribos trouxessem. Eles iam estar trazendo as dizima, as primeiras qualidade da colheita ali, as 10 primeiras, era trazido para o templo, e ali os levitas iam sobreviver, iam comer, iam fazer alimentação, iam abrir as portas do templo, e ali ia vir órfãos, viúvas, feridos em batalha, ia vir soldados que não estavam mais prestando para a guerra, e ali iam comer, e iam matar suas fomes, e ali muitos dos sacerdotes iam abrir os livros, e eles iam acabar aprendendo sobre os livros proféticos dos livros ortodoxos, tá, meus irmãos? Então, Malaquias 3:10 não aplica na sua vida de maneira nenhuma. Era uma coisa da lei, e como a lei ela teve o seu fim, não se deva cumprir nada da lei. Nós nunca tivemos lei. No caso, os judeus lá, eles foram libertos, Tem outros vídeos no canal falando a respeito da libertação do povo de Israel. Então a gente vai estar aí aprendendo. Então Malaquias 3:10 esquece, irmão, não aplica mais na vida de vocês, tá bom? Catherine, Teodoro, fica aí atenta, você pediu, eu estou dando o meu esclarecimento e a minha visão sobre o assunto, tá bom? Vamos estar lendo aqui, vamos estar lendo Malaquias 3, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, tá bom? Vamos aí ver aí o assunto. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais, e dizei, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril. Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Vamos lá, meus irmãos. Vocês já deram comida, já levaram as suas partes de alimentação ao templo de Israel? Não. Então vocês nunca deram dízimo. Nunca deram dízimo em lugar nenhum. Se você nunca levou a parte, se você que é agricultor não levou 10% da tua colheita até o templo de Israel, você nunca dizimou, tá? Dízimo é comida, não dinheiro. Já existia dinheiro na época, e ali a ordenança era o quê? Não era dinheiro, era comida. Para quem? Para os levitas que cuidavam do sacerdócio de Deus. Quem era que estava roubando a Deus? A nação de Israel. Os das 11 tribos que estavam espalhados sobre Israel e sobre as cidades vizinhas, eles pararam de dar as dízimas do templo, e o templo passou a ter necessidade, os irmãos lá passou a começar a ter dificuldade nas suas alimentações e nos seus deveres. Então, capítulo de Malaquias 1:1 vai estar falando o que? Malaquias, profecia do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então Malaquias foi usado, o profeta Malaquias foi usado, e ele foi lá e admoestou sobre Israel, sobre eles ali que estavam roubando, porque não estavam mais dizimando a casa de Deus. Profeta, meus irmãos, na época, porque os profetas duraram até João Batista, não tem mais profeta de Deus, não tem.
Os profetas lá, eles sempre iam com um dever. Quando Deus levantava um profeta, era para eles ir lá e falar a verdade do que estavam acontecendo. Era sempre corrigindo o povo de uns erros seus com Deus. Então Deus usava os profetas para isso. E aqui estava usando o profeta Malaquias. Tá bom, Ketty? Um abração aí para você, tá bom? Fica aí atento aí, vamos estar aprendendo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, e que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú, fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto, ainda que Edom... Aqui eu vou fugir um pouco desse assunto aqui, porque ele vai estar trazendo, né, a respeito aqui muita coisa e vai atrapalhar aqui o que eu quero dizer para vocês. Mas vocês podem estar acompanhando aí. Malaquias, do capítulo 1 até o capítulo 3, vai estar falando sobre Israel, os deveres dele, porque eles estavam começando a enganar e a roubar Deus. Então vocês vão ficar bem cientes ali do assunto que se tratava em Israel. Vamos lá trazendo agora Deuteronômio 14, 22, 23 e 24. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá, Deuteronômio. Bem lá no começo. Deuteronômio capítulo 14, lá no capítulo 14, é assim mesmo, meus irmãos, a gente vai se virando nos 30, entendeu? Para nós trazer aqui, ó, os dízimos, ó, eita, hein? Aqui é lá no livro da lei, hein? Parte da comida, tá? Certamente darás o dízimo de todo o fruto da terra, da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então, era cada ano, tá, meus irmãos? Tinha que recolher o dízimo e levar. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite. E os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te... Olha só isso aqui, meu... Ketty, abençoada de Deus, presta atenção, ó. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti um lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então venda-os, ó só, venda-os, e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor escolher, né? E vamos tá lendo. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Tu tá entendendo aqui, minha irmã? Irmã, toda vez que ela tinha que levar as dízimas à casa de Deus, e na época ali, como era lá no começo, não tinha o templo em Israel, mas a gente vai entender o quê? Que tinham sido feitos a tenda na época de Moisés ali, e ali se levava, né, os tributos ali, os dízimos para os irmãos ali, para os levitas. Mas como eles estavam no começo, então não tinha aquela preparação. Então os levitas, eles vinham, entravam na casa delas ali, e ali comiam, saciavam tal, e ela com eles ali presente. Porque o dízimo da colheita era para essas pessoas, para os levitas, que não estava falando aqui. Quando a gente vai começando a ver a preparação do templo de Israel, aí você vai entender que realmente as dizimas eles iam comer
das melhores partes, tá, meus irmãos? Porque eles cuidavam do sacerdócio de Deus. Então a palavra fala, se a viagem ele for muito comprida, ao ponto não possa carregar os seus dízimos, porque ali, tu vê como é que era, né? Ali era toda a preparação de comida, gado, ovelha, tudo que era 10% do que eles... Se o cara lá era um fazendeiro, ele tinha 10 mil gado, 1000 gado ele tinha que levar. Se ele tinha 10.000 ovelhas, ele tinha que levar 100 ovelhas lá, entendeu? E tipo o endro, o cominho, né? Tudo aquela preparação ali. Então se a viagem ele for muito comprida ao ponto que eles não pudessem carregar, era para eles vender, né? Atalar o dinheiro na sua mão, chegando lá não era para dar na mão do sacerdote, era para eles comprar tudo de volta e entregar em alimento, e entregar em tudo aquilo que eles venderam, comprar tudo de volta e entregar. Por quê? Porque o dinheiro sempre ia corromper os corações dos homens, e a tendência ali não era dinheiro, e sim os mantimentos, para poder a casa ali ter as suas preparações, né? E sempre quando tivesse que fazer o sacrifício, eles ali, os sacerdotes também, iam pegar das dizimas dos irmãos, eles iam pegar também as melhores dizimas, daquelas dizimas que já eram as melhores, né? E ali eles iam fazer um sacrifício a Deus, um sacrifício ao Senhor. Que lá em Malaquias, o que acontece? Os sacerdotes lá no templo, eles começaram a enganar Deus, eles começaram a roubar Deus. Então, por exemplo, tu levava os teus 100 gados melhores ali, do teu irmão, você tinha 1000 gado, ou 1000 cabeças de ovelha, né? Você pegava ali e tirava as 100 ovelhinhas novas, bonita, saudável, perfeita, e levava e apresentava na casa de Deus. E ali, com o passar do tempo, os sacerdotes eles iam pegar daquelas 100 ovelhinhas que você levou, eles iam pegar as melhores, as 10 melhores também, e iam fazer sacrifício a Deus. Só que o que eles começavam a fazer? Aí, se você fazer uma leitura na Bíblia, você vai entender que eles estavam pegando e eles ofereciam as 10 piores. Porque a casa começou a ter gado, começou a ter ovelha, começou a ter tudo lá. E eles pegavam as piores, as que já estavam doentes, as que estavam morrendo, as que estavam já para ser abatidas. E ali eles pegavam e faziam sacrifício a Deus. E Deus já não estava mais gostando daquilo. Então Deus castigava eles. E Deus punia eles. Então, o que acontece? Estava acontecendo isso lá no templo de Israel. Então, quando a palavra de Malaquias veio para ele, era eles que estavam enganando, entendeu? E eles ali, e os demais, vendo isso também, pararam de dizimar. Vai dizimar como? Com o sacerdote lá tudo enganando, roubando a Deus, entendeu? Então, quando a palavra fala em tudo me roubais, ainda me perguntam o que? Nos dízimos, realmente, eles estavam roubando a Deus. Mas isso era uma coisa da lei judaica. Hoje, no Pacto da Graça, minha irmã Catherine, a gente não é obrigado a cumprir nada da lei. A gente tem uma obrigação por Cristo de não cumprir nada da lei. Se você cumprir algo da lei, você está se tornando inimigos do feito da cruz de Cristo. Isso daí você vai aprender livro de Gálatas. Se você ler o capítulo de Gálatas todinho, o livro de Gálatas, você vai aprender que você é uma gentia e por graça, né, por uma obrigação de Cristo, a gente não deva cumprir nada da lei. Uma que você não ia conseguir, era 613 ordenanças, você não ia conseguir cumprir 613 ordenanças e você ia acabar trazendo maldição para si mesmo, porque aquele que não cumprisse todos os rudimentos da lei, eles eram dignos de maldição. Então, não é para nós. Agora eles vão falar assim, mas no tempo de Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Tá lá, mas a gente tem que entender o quê? Que o escritor, né, o escritor dos livros Gênesis, Deuteronômio, e lá atrás, o Êxodo, tudo, quem escreveu foi Moisés, o mesmo que deu as leis de Moisés, as leis mosaicas, entendeu? Foi o mesmo escritor. Então ali ele estava se tratando de um assunto, mas Abraão ele não deu dízimo
a Melquisedeque? É porque o escritor colocou como dízimo. Mas se você for ver lá, o que aconteceu? Os 3 reis entraram em guerra lá com os reinados e acabaram ali matando muitos, feriram muitos e levaram muitos cativos. E nesse cativeiro, quem é que estava cativo lá também? O irmão de Abraão, Ló. Então Abraão se ajunta mais os 300 e vai lá e combate com aquele grande exército dos reis, e ali ele mata todo mundo ali e tal, ferem, e ali ele pega e resgata Ló. Só que o que acontece? Eles trouxeram também todos os ouros, todas as pratas, todos os despojos que de lá. Só que o que acontece? Abraão era um homem temente a Deus, ele era fiel a Deus, ele era um homem justo, ele não era, e aí como ele sabia que esses despojos eram coisas roubadas, porque eu já vi pregador falar que os despojos eram prêmio de guerra. Não era prêmio de guerra. Aqui Abraão ele foi para salvar o seu irmão, para salvar a família de Ló que foi junta cativo. Então ali Deus abençoa Abraão e Abraão ganha aquela guerra. E quando Abraão chega ali, ele pega e devolve, ele dá todos os despojos ao rei. Uma que Abraão não era rei, ele lutou contra reinado, ele lutou contra os reis, né? Então quem era digno de ficar era o rei. Então ele foi lá e deu a Melquisedeque por espontânea vontade. Por amor ele entregou, porque ele sabia que a suficiência dele, né, toda a necessidade dele, vinha de Deus, e Deus abençoava ele. Como a palavra fala que Abraão, por fé, ele é o pai de todas as nações, de todos os filhos da fé hoje. Então, graças a Abraão e a sua, como se diz, a sua fidelidade a Deus, a gente hoje somos abençoados, e por fé somos todos filhos de Abraão. Então Abraão, ele não deu dízimo, ele entregou os despojos, que não era dele, eram as coisas roubadas, porque eles foram lá, mataram, fizeram tudo para resgatar Ló, e como eles trouxeram todos aqueles despojos, ali ele entregou na mão do rei, porque quem era rei tinha o direito de ficar, e ele teve esse reconhecimento, né? Então ali a palavra tem que estudar. Essa passagem de Abraão lá, quem escreveu foi Moisés. Então o assunto ali de dízimo nem se tratava, nem tinha dízimo, meu irmão. Dízimo foi ter depois que Moisés deu a ordenança. Então quem escreveu lá foi Moisés, aí Moisés colocou dízimo. Mas aí vamos entender o quê? O que está escrito segundo de Coríntios 9:6? Vamos lá lendo agora, né? Para nós estar lendo aí um entendimento mais aplausível. Segundo de Coríntios, capítulo 9:6. 9:6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmã, vou trazer aqui, para todos os da graça de Deus, tá bom, meus irmãos? Agora, se você é uma pessoa que hoje quer ensinar sobre a graça de Deus, você quer falar, você quer ter ali um público, você já tem um público que já te ouve, já te acompanha, quer estar presente com o irmão, com a irmã, né? Ouvindo mais, aprendendo junto no coletivo, que é eu também aqui acabo aprendendo com os irmãos, aprendo com o outro. Então, se a gente se reúne e aluga um espaço para estar aqui aprendendo sobre a graça de Deus, extraindo da Bíblia ali, da coletânea de livros, essas boas e maravilhas mensagens de Deus para a nossa vida, a gente se aluga um espaço, a gente sabe que ali tem um dever, ali a gente tem uma obrigação, uma dívida, né? Creio eu que a pessoa de frente que vai ensinar, ele não tem condição de arcar com aquilo sozinho, meu irmão, minha irmã. Eu creio que ninguém tem condição. Então o que acontece? Se não vai do coração dos irmãos contribuir para que aquilo aconteça, a gente não consegue, sozinho não consegue. Sozinho nós não conseguimos. Então o que acontece? Se a família da graça ali se reuniu,
alugou um espaço, a gente sabe que ali tem uma água para pagar, tem uma luz para pagar, né? Tem um banheiro para deixar limpo, cheiroso, então precisa de produtos de limpeza. Então acaba tendo ali um dever para a responsabilidade daquele que alugou o local. Meus irmãos, se vocês tiverem que contribuir, que contribua conforme agradar o seu coração, o que vocês sentirem no seu coração. Aí é com você e Deus, é com você e tipo a pessoa ali que está ali prontificada e está crescendo vocês na graça e no conhecimento. Ele não tem nenhuma obrigação de pedir, eu não tenho nenhuma obrigação de pedir, eu também não tenho nenhuma obrigação de dar. Mas como eu quero estar presente com os irmãos em um local, aí contribuímos conforme agradar o coração de cada um. Não é por eu chegar aqui e pregar Malaquias 3:10. Ah, não, se não está dando, está roubando a Deus, Deus vai me mandar para o inferno. Porque é o que a religião faz. A religião fez isso aí a vida inteira. Em tudo me rouba. E ainda fala que vai mandar lá o destruidor lá, o devorador, era um gafanhoto, meu irmão. Não tinha nada a ver. Porque quando eles roubavam, Deus ia lá, mandava aquela peste de gafanhoto, comia a colheita toda ali. Mas em graça não é assim. Em graça você já é abençoada. Em Efésios fala, sois abençoados com toda sorte de bênção. Se Deus te abençoou, Ele vai te amaldiçoar agora, minha irmã. Hein, meu irmão? Não, não vai. Uma vez abençoado, abençoado para sempre. Mas, meus irmãos, tudo que vocês for fazer, que faça do coração de vocês, que faça, se eu puder um dia montar um espaço e eu puder arcar sozinho, eu farei isso com a maior alegria, com o maior prazer de estar ali recebendo ali os demais ouvintes e ali para eles poderem crescer em graça e amanhã depois o evangelho da graça correr ao mundo e ele chegar na casa dele e poder montar também um espaço e falar, a Ketri aí do canal aí aprender e montar o seu canal e aí começar a ganhar os ouvintes e amanhã depois os ouvintes, Ketri, eu quero estar aí presente com você e você montar um espaço. Então, irmã, a gente começa a aprender que na graça de Deus o Espírito Santo vai nos guiando. A fragrância de Deus vai exalando. E quem é da graça, realmente, ele contribui conforme agradar o seu coração para o crescimento do Evangelho, meu irmão. Para o crescimento que o Evangelho da graça corra. O ensinamento é bom. Malaquias 3:10 já foi, é passado, ficou na lei. O fim da lei era Cristo, né? No livro dos Hebreus fala o quê? O Novo Testamento só tem valor após a morte do testador. Então, enquanto o testador vive, aquilo ali é abolido, não tem valor, entende? Então, Malaquias e o livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, porque aí vai estar trazendo aqui, Mateus 23, né? Vamos estar lendo aqui o que está escrito aqui, Mateus 23. Porque eles vão falar, mas Jesus mandou. Não, vamos ler. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizima a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai a mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquela. Condutores cegos, que coais um mosquito, engolis o camelo. Isso aqui era para os escribas, né, minha irmã? Então aqui eles davam ali, só que eles transgrediam grande parte da lei, porque tudo era baseado na lei. E como Jesus de Nazaré, ele nasceu no cumprimento da lei, ele cumpria a lei. Então Mateus, Marcos, Lucas, João não é Novo Testamento, embora seja escrito depois da morte de Cristo, mas o seu conteúdo, a sua biografia era a biografia de Jesus no cumprimento da lei. Então por isso que Mateus 23, Deus está mandando eles lá dar o dízimo, né? Eu e você. Ele está mandando os escribas, os fariseus, os hipócritas, não nós. Nós é o que está escrito 2 de Coríntios 9:6. Contribua conforme agradar seu coração, com alegria, com prazer. Se aquilo ali está exalando, está levando a graça, fazei porque Deus pediu e Ele falou, faça com alegria, faça com amor. Minha irmã Ketri, fica com Deus, um grande abraço, graça e paz. Crescemos na graça e no conhecimento. Espero que esse vídeo aqui
possa ter esclarecido ao máximo, né? Ao máximo não foi porque ainda eu estou aqui num aprendizado, mas eu quero trazer mais a respeito, mais a fundo sobre dízimos e oferta. Então, meus irmãos, se vocês não levaram comida para esses lugares chamados igrejas, vocês nunca dizimaram. Então vocês também não podem falar que vocês foram dizimistas fiéis, porque vocês também não foram. E na graça de Deus, ninguém é dizimista. A gente somos filhos de Deus e ajudamos para crescer na graça e no conhecimento, e fazemos por ação social, por ajudar o faminto, da mesma forma que os levitas faziam, e ali eles acabavam com a fome dos órfãos, das órfãs, das viúvas, né, dos feridos em batalha, porque o alimento ali era para isso. Então hoje, meus irmãos, se você tiver que fazer algo achando que está dando a Deus, dê de comer aos pobres, dê de comer aos famintos. Aí sim, aí você está dando a Deus, tá bom, meus irmãos? Graça e paz, fiquem todos com Deus, um ótimo domingo e uma ótima semana abençoada aí, tá bom, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Aqui é o seu irmão João Carlos, aprendendo em graça e contribuindo também com a graça de Cristo. Fica aí, um beijão, um abração. Fui!